Seguinte, esse daqui é um manual que o autor das 48 Leis do Poder te dá do que você tem que fazer na sua vida para você ser amado por todos. E eu já peço obrigado pela paciência de antemão, porque esse daqui foi um dos vídeos mais difíceis de fazer, porque simplesmente eu tive que ler todas as histórias, entender todos os conceitos para conseguir trazer mastigado aqui para vocês. O layout hoje está diferente, nós não dividimos em tópicos, porque, afinal de contas, não ia caber 15 tópicos dispostos na vertical, então você precisa acompanhar o vídeo inteiro para você saber todos os 15 pontos que Robert Greene traz para você conseguir ser a pessoa mais amada no recinto. E o ponto número 1 para você ser o cortesão perfeito é você evitar a ostentação. E esse daqui é um ponto extremamente importante, porque todos nós gostamos de falar sobre nós mesmos. Nós já conversamos sobre isso em outros livros que nós lemos, e você entendeu que realmente as pessoas elas estão acostumadas a falar bastante sobre si mesmas. Elas adoram falar sobre o que elas fizeram, sobre o que elas comeram, sobre como elas se comportaram, sobre como as outras pessoas agiram frente a elas. As pessoas adoram contar as próprias histórias. E aí isso leva pra gente um fato importante, que é que nós somos péssimos ouvintes. E acontece que é só você lembrar daquele momento em que você conversava com aquela pessoa que só contava e contava e contava histórias. Você, na maior parte dos tempos, você ficava quieta, escutando as histórias e até um pouco entediada. Exatamente é isso que acontece. Quando você ostenta demais alguma história, quando você fala muito de si mesmo, as pessoas acham que você quer aparecer. As pessoas ficam incomodadas com alguma coisa do que está acontecendo. Se você começa a falar o quão bom você foi, o quão bom você é, isso desperta a desconfiança. E Robert Greene vai dizer isso pra gente, que nós temos que ser pessoas que falam pouco sobre nossos feitos. Ele fala que a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre as nossas conquistas e é preferível que a gente escute mais do que fale. É preferível que em uma conversa você está conversando com as outras pessoas. É preferível que em uma conversa você seja a pessoa que menos fale. É preferível que em uma conversa você escute os outros falando. É preferível que você mantenha a modéstia. O segundo ponto do Robert Greene, o segundo comportamento que você tem que adquirir, segundo o livro, é praticar o desinteresse. Segundo o autor do livro, as pessoas não gostam daquele tipo de pessoa que se esforça demais. As pessoas não gostam do tipo de pessoa que faz muita coisa e mostra que elas são incapazes e mostra que elas não fazem por falta realmente de disciplina ou falta de esforço. Então Robert Greene vai trazer pra gente aqui qualquer coisa que nós façamos muito bem e que seja difícil de ser conquistada, nós temos que fazer o contrário. Em vez da gente estimular as pessoas a fazerem o que a gente faz por meio da disciplina, por meio do esforço ou por qualquer outro meio possível para as demais pessoas, nós temos que fazer justamente o contrário. Nós temos que mostrar que isso foi sorte. Nós temos que fingir que não nos importamos com isso. As pessoas têm que realmente acreditar que aquilo foi algo simples de ser feito, por mais que ela saiba que foi difícil. Primeiro ponto, a pessoa quando vê que aquilo foi simples pra você, ela não fica com inveja, porque ela acredita que se é simples pra você, também é simples pra ela. Porque a partir do momento em que você mostra pra ela que aquilo só foi conquistado com sangue, suor e lágrimas, isso parece pra aquela pessoa ostentação. Parece que você quer jogar na cara o quão competente você é e ela não. E aí, a partir desse momento, você se torna, entre aspas, odiado. Você é aquela pessoa que quer aparecer. Então, evite, pratique o desinteresse. A próxima regra de bom comportamento do cortesão perfeito é: seja frugal nos elogios. Você tem que diminuir a quantidade de elogios que você faz. Eu sei que nós acreditamos que quanto mais a gente elogia uma pessoa, quanto mais nós fazemos algo que sobe o ego da pessoa, nós estamos sendo pessoas convenientes. Mas Robert Greene vai trazer que isso só poderia estar o mais longe possível da verdade. Quando você começa a elogiar muito aquela pessoa, parece que você está puxando o saco dela. E às vezes pode até ser que você está puxando o saco dela. Só que quando algo que você faz tão intensamente, isso desmerece o seu valor. Portanto, o que você tem que fazer é diminuir os elogios. E se você for elogiar, elogie indiretamente. Coloque o seu senhor, a pessoa acima de você, que você quer elogiar, em um ponto acima e diminua a sua contribuição. Então, em vez de você falar que a empresa teve resultados extraordinários nesse trimestre, porque todos os trabalhadores trabalharam muito bem, você pode falar o contrário. Você pode falar que a empresa teve resultados extraordinários no trimestre porque o seu chefe sabe coordenar todo mundo muito bem. Então, você coloca o trabalho do chefe como essencial, por mais que todo o trabalho duro
tenha sido feito pela equipe em geral. Você pega o seu chefe e coloca ele no topo. Perceba que o elogio é o mesmo. A única diferença é que você tirou ele do meio comum e colocou no topo, sem falar, cara, você é muito bom, você é top, e encher ele de elogios. Regra número 4, seja notado. E a grande ideia do Robert Greene é, você nunca vai ser uma pessoa social se as pessoas não lembrarem de você. Então você precisa encontrar alguma forma das pessoas lembrarem de você, seja por ser uma pessoa extremamente carinhosa, seja por ser uma pessoa agradável de estar, ou uma sugestão, como o Robert Greene fala, é você ter um estilo próprio, até mesmo visual, em que as pessoas elas lembrem de você apenas pelo seu estilo. A regra número 5 é você ser maleável. Robert Greene vai trazer isso aqui no livro como altere o seu estilo e linguagem de acordo com a pessoa com quem está lidando. E o que você precisa entender é que justamente você não pode tratar um amigo da mesma forma que você trata o seu pai, ou da mesma forma que você trata o seu chefe, ou da mesma forma que você trata um cliente. Você precisa, para cada pessoa na sua vida, seja seu pai, sua mãe, sua tia, sua irmã, seu chefe, seu amigo, seu cliente, seu primo, para qualquer pessoa na vida, você precisa ter uma máscara, você precisa alterar a forma como você age. E não necessariamente significa você ser uma pessoa chata com algumas pessoas e uma pessoa legal com outras. Simplesmente significa que você pode ser a mesma pessoa, só que você altera o modo como você age com elas. Você continua sendo, no meu caso, o Camilo, mas você altera o modo como você age com cada uma delas. Então, se você é o chefe, você não pode tratar o seu empregado como seu amigo. Ele sim pode ser um parceiro de equipe, mas você jamais pode tratar ele como amigo. Se você é filho, você jamais pode tratar o seu pai como um brother. Você tem que tratar ele com o respeito que seu pai merece. Se você é um prestador de serviços, você jamais vai tratar o seu cliente como se ele fosse um amigo seu. Você vai tratar o seu cliente com o respeito e o profissionalismo que aquela interação social ela exige. Então você precisa aprender a ser maleável. E não significa que você está sendo falso. Significa apenas que você está adequando o discurso e adequando o comportamento para o momento em questão. Isso daqui é essencial. A próxima regra de Robert Greene é você ser um portador de boas notícias. Só que ele traz ao contrário, ele fala que nós não devemos portar más notícias, porque as pessoas que portam más notícias, elas ficam manchadas com um certo tipo de tristeza. A ideia central do livro é que o rei mata o mensageiro que lhe traz más notícias. Eu não sei se isso é uma história verídica. O Robert Greene não traz nenhum contexto em cima dessa história em si, mas ele fala dessa maneira, do jeitinho que eu falei pra você, e ele complementa. É clichê, mas é verdade. Ele fala que é preferível que outra pessoa, seja um amigo, um colega ou outra pessoa do trabalho, ela seja o portador de más notícias para o seu chefe. E você sempre seja o portador de boas notícias, porque afinal de contas, quando você porta boas notícias, somente de você aparecer para o seu senhor, em qualquer momento, a sua presença já vai alegrar ele. Então a ideia central é essa, você tem que ser uma influência positiva. A sétima regra de Robert Greene é que você não deve ser amigo do chefe. Você fica muito acostumado com essa ideia central de que você precisa agradar o chefe, que vocês têm que sair juntos, todos, fazer uma confraternização da turma. Isso sim pode ser verdade. O grande quesito é que no ambiente de trabalho, você ser amigo dele se torna algo ruim, porque o chefe vai pedir favores pro amigo. Porque entre escolher um inimigo e um amigo em que ele confia, o chefe vai pedir os favores para você. Em algum momento em que você não puder ajudar ele, em algum momento em que você tiver que negar algum favor, a amizade de vocês acaba. Só que isso daqui é uma reflexão minha, porque o Robert Greene ele vai um pouco mais longe. Ele fala que nós tendemos como subordinados a querer impressionar os nossos chefes e nos tornarmos amigos deles. Só que isso é uma prerrogativa dele, não é nossa. Nós, como subordinados, não devemos ser amigos do chefe. Agora, se o chefe quer ser amigo da gente e ele traz pra gente esse nível de intimidade, esse nível de cordialidade, o que nós devemos fazer é o oposto. Nós devemos ser cordiais, nós devemos ser pessoas agradáveis, só que nós devemos deixar claro de maneira implícita a distância entre nós. Nós nunca devemos nos tornar íntimos do nosso chefe. É um ambiente de trabalho e você ser amigo dele vai te causar prejuízos. A oitava regra do Robert Greene é que você jamais deve criticar quem está acima de você. Se alguma pessoa que está acima de você fala alguma coisa pra você e você sabe que está errado ou você
quer corrigir essa pessoa, você jamais deve fazer isso. Quando você critica alguma pessoa que está acima de você, ela vai achar aquilo uma afronta a ela. Ela vai achar aquilo uma afronta ao ego dela. Ela vai achar aquilo um absurdo, porque afinal de contas, como uma pessoa que está num cargo inferior a ela na empresa, quer criticar ela, quer criticar as atitudes dela. Isso é inadmissível de acordo com a escala de hierarquia. Ou seja, se a pessoa está acima de você, você nunca critica. Qualquer coisa que ela fala, você concorda com ela, por mais que você não concorde lá no seu íntimo, mas você precisa manter um ambiente de cordialidade, um ambiente amistoso para você se tornar o cortesão perfeito. A oitava regra de Robert Greene é sobre favores. Ele fala que quando você vai pedir um favor para alguém que pode te ajudar, você deve pedir o mínimo de favores possível. Ou seja, você raramente deve pedir favores. A maior parte do tempo você tem que resolver os seus problemas. Só que ele vai um pouco mais além, porque nós tendemos a fazer isso e eu quase eu caí nesse tipo de abordagem, que é você ser amigo de uma pessoa superior a você e você pedir favor para essa pessoa em nome de outra pessoa. Ou seja, o seu amigo precisa de alguma coisa para ser resolvida, você age como intermediador pedindo favor para uma pessoa mais poderosa. Jamais faça isso. Robert Greene traz pra gente que isso é inadmissível. E a ideia dele é que nada irrita mais a uma pessoa poderosa do que negar um favor que ela pode fazer. Por quê? Porque isso causa um certo clima de estranhamento entre as pessoas depois. Ou seja, você tem que evitar a necessidade de pedir um favor. Você tem que evitar a possibilidade do seu senhor, da pessoa mais poderosa que você, literalmente negar um favor seu, porque ela não quer ficar indisposta com você e você não quer que ela fique indisposta com você também. Então, se já é muito perigoso você pedir um favor para você, por que você vai pedir um favor para terceiros? Isso daí cria indisposição. A regra número 10 é não brinque com o gosto ou com a aparência de alguém. Segundo Robert Greene, esses dois pontos eles são extremamente sensíveis para as pessoas em geral. Ele fala que é até interessante que no ambiente social você seja uma pessoa bem-humorada. Ele fala que é até interessante que você consiga fazer as pessoas ao redor rirem com você. O grande problema é que você brincar com esses dois pontos, mesmo que seja apenas algo com o qual as pessoas já estão acostumadas, isso vai te causar problemas. A 11ª regra é que você saiba expressar admiração. Você não deve ser uma pessoa sarcástica. Quando alguém faz alguma coisa extremamente interessante ou quando alguém faz alguma coisa minimamente boa, você deve saber expressar admiração por mais que você não se sinta admirado. Essa daqui é uma regra social extremamente interessante, porque nós tendemos a olhar para as atitudes das outras pessoas e querer minimizar elas para não nos sentirmos inferiores. Só que o grande ponto do Robert Greene é esse. As pessoas elas querem ser exaltadas pelo menos um pouquinho. Então, quando elas fazem algo, mesmo que algo banal, se você exalta essas pessoas, elas se sentem felizes, elas se sentem admiradas. E quando for o seu momento também, elas te exaltarão também. E vira uma troca, um ciclo vicioso em que cada um se exalta e as pessoas passam a gostar de você. Isso aqui é um exemplo prático agora que bateu na minha cabeça. Você já viu, por exemplo, aquelas postagens do Instagram de mulheres postando fotos? E normalmente eu falo mulheres porque isso é o que mais acontece, é o que mais você vai ver. Em que qualquer foto que a pessoa postar, não importa qual foto é dela, as outras amigas dela vão começar a comentar como ela é linda, como ela é maravilhosa e tudo mais. E sempre destacando justamente a beleza da foto, sempre destacando a beleza da garota. Pois é, isso daí cria um ciclo vicioso em que quando a amiga dela postar uma foto, essa menina que já foi elogiada também vai elogiar ela e fica aquele monte de comentários de várias mulheres elogiando a beleza das outras. Isso daí tem algum problema? Não! Mas esse exemplo é o clássico exemplo da regra número 11 da admiração. Quando você admira uma pessoa, essa pessoa tende a gostar mais de você e passa a te admirar de volta. E no mundo das redes sociais, isso é muito bem expresso e muito bem marcado dessa maneira. Vamos para a 12ª regra e ela fala o seguinte: tenha autocrítica. Nessa regra, Robert Greene ele traz uma imagem que é a imagem do espelho. Ele fala que se não existisse o espelho, várias pessoas no mundo teriam cometido pecados contra a beleza e o decoro, né? É aquilo que a gente chama ultimamente, pelo menos aqui entre os meus amigos, nós chamamos de inimigo da moda. E a grande ideia dele é que quando nós nos olhamos no espelho, nós conseguimos perceber as imperfeições. Nós conseguimos olhar que o cabelo tá bagunçado, nós conseguimos olhar que a sobrancelha tá mal feita, nós conseguimos olhar que às vezes tem alguma coisa no dente que a gente precisa tirar. E isso daí impede com que para o mundo externo nós estejamos feio ou mal apresentados.
esse mesmo conceito, ele vai se aplicar para o mundo interno também. Em vez de nós apenas olharmos para o mundo externo e estarmos impecáveis externamente para as outras pessoas, nós devemos, para ser um cortesão perfeito no nível emocional e no nível também subconsciente, nós devemos olhar para nós mesmos de frente para o espelho a ponto de enxergar as nossas imperfeições internas como uma autocrítica e fazer algumas mudanças. Tente entender quais são os seus erros, tente entender quais são as suas imperfeições, olhe para você como uma outra pessoa olharia para você e perceba coisas que você antes não percebia e, se você achar cabível, mude essas suas características. 13ª regra, controle as suas emoções. Segundo Robert Greene, você precisa saber controlar as emoções do rosto. Você não quer parecer uma pessoa antipática. E eu sei que às vezes você pode acreditar que é um tipo de mentira ou algo assim do tipo. Mas a ideia do Robert Greene é justamente que quando uma pessoa quer que você seja feliz, você precisa mostrar um sorriso. Quando uma pessoa quer que você se sinta triste, você precisa mostrar um semblante de tristeza. Quando uma pessoa quer que você se sinta surpreso, você precisa mostrar um ar de surpresa, mesmo que você não o tenha. Porque afinal de contas, ninguém quer fazer uma festa surpresa para um amigo, a pessoa chega lá e mostrar um semblante de raiva, um semblante entristecido. A pessoa quer ver um semblante de surpresa, a pessoa quer ver um semblante feliz. Então você precisa saber controlar suas emoções para você pelo menos mostrar para as outras pessoas o que elas querem ver, pelo menos por um curto período de tempo. Porque afinal de contas, esse é o jogo social e você precisa se encaixar nele, tá certo? E se você não quiser se encaixar, não tem problema. É apenas uma das regras do Robert Greene. A 14ª regra é a época. Você tem que se adequar sempre à época. É o que nós dizemos de estar sempre na moda. Segundo Robert Greene, o seu espírito e a sua maneira de pensar, tanto também como a forma de agir, a forma de se vestir, elas têm que estar adequadas à época em que você está. Não adianta você estar hoje, atualmente, vestido com uma moda que foi utilizada há 20 anos atrás. Você vai ser visto como diferente. E tudo que é visto como diferente é excluído. A grande ideia é que se você também está agora, no presente, e você tem pensamentos de futuro, muito à frente do seu tempo, você também vai ser crucificado. Você também vai ser morto socialmente por isso. E nós temos vários exemplos na história sobre pessoas além do seu tempo que foram mortas. E eu estou falando de maneira literária, elas realmente foram mortas. Então a grande ideia aqui no final é que você seja realmente capaz de imitar e se adequar ao que está na época. Pelo menos se você não conseguir, finja. Afinal de contas, para você ser o cortesão perfeito, você precisa ter as habilidades sociais necessárias para agradar a maior parte das pessoas. E eu sei que isso daqui, cara, mexe com você e eu sei que é algo difícil de ser falado, mas você precisa entender tudo isso. E antes de irmos para a 15ª regra, eu sei que tudo isso daqui, pelo menos uma dessas regras te ajudou a você perceber algum erro que você cometeu na sua vida e que você provavelmente vai mudar para ser o cortesão perfeito. Então você vai deixar um like aqui embaixo para mim, para você me ajudar com a divulgação desse vídeo. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele vai compartilhar com mais pessoas. E se você quiser acompanhar as próximas leis do poder, é só você se inscrever no canal e entrar na nossa playlist que você vai assistir todas as leis. Nós não conversamos só sobre esse livro, nós conversamos sobre vários outros tópicos aqui também, baseados em inteligência social, baseados no que você pode aprender para aplicar na sua vida para você ascender. E dito isso, vamos para a 15ª regra, que vai falar o seguinte: seja uma fonte de prazer. A grande ideia do Robert Greene é que isso daqui está aliado com a questão das boas notícias. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas olhem para você e vejam sempre você com bons olhos. Ele fala que uma lei óbvia da natureza é que nós tendemos todos a fugir do desagradável. Então tudo que dói, tudo que machuca, nós tendemos a fugir como uma natureza humana. E se você é uma pessoa que causa prazer, você é uma pessoa que em um mundo cheio de coisas desagradáveis, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que causa um certo tipo de prazer, a sua presença é maravilhosa, você acaba se tornando indispensável. Você acaba sendo como comer e beber, algo indispensável para a vida daquela pessoa. E a grande ideia dele é que nem todo mundo consegue fazer isso, porque nem todo mundo foi abençoado com as qualidades necessárias para conseguir ser uma pessoa extremamente agradável. Mas Robert Greene vai trazer pra gente que, apesar de que nós não tenhamos todos sido abençoados com isso, nós podemos pegar nossas características obscuras, apagar elas e transformar em características boas por meio do aprendizado. Então, essas foram as 15
15 regras para você se tornar uma pessoa extremamente sociável, o cortesão perfeito, que as pessoas gostem de ter você ao seu lado. Não necessariamente você precisa seguir as 15 regras, mas se você encontrou algum erro seu e você conseguir alterar esse erro, você já vai estar evoluindo muito na sua vida social. Eu quero saber aqui nos comentários se você já cometeu algum dos erros e o que aconteceu de resultado que te deixou chateado e que agora você percebe que você precisa mudar. Vamos compartilhar com todo mundo aqui as nossas histórias para que nós possamos aprender juntos. Eu recomendo de maneira muito grande que você adquira o livro As 48 Leis do Poder e leia o capítulo 24 na íntegra. São várias histórias aqui, várias cenas que estão grifadas e que nós não vamos trazer aqui para vocês por motivos óbvios, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas vale a pena você ler. Dito tudo isso, a gente se vê no próximo vídeo daqui a 2 dias.